Hoje eu quero bater um papo contigo. É o dia 2 dessa sequência. Eu decidi que vou produzir, acho que eu já comentei isso, 60 vídeos, sem edição, sem nada, somente bate-papo mesmo sobre o que eu tenho aprendido, reflexões sobre a vida. E vai ter um pouco de tudo aqui. Vai ter meio que a psicologia, filosofia, e vamos lá. Hoje eu queria conversar com você sobre uma filosofia minha que recentemente eu decidi ir um pouco mais a fundo, estudar, e eu percebi o quanto eu tenho errado nessa parada também. Há um tempo eu comecei a estudar sobre produtividade. Estava mal em produtividade, eu estava improdutivo, e eu comecei a tentar entender com a neurociência, comportamento e assim vai, psicologia no geral, o que moldava a nossa produtividade, o que fazia, quais eram os fatores, qual o jeito mais simples de moldar. E me esforçando nessa busca, eu comecei a entrar em vários outros lados da coisa. Comecei a entender e eu criei meio que uma formulazinha ali, com base em todos os estudos, mas eu ainda não conseguia muito bem aplicar. E eu tentava entender por que não estava funcionando comigo. Se era porque eu estava vindo de um estado meio depressivo de uns tempos, se é porque eu tinha alguma divergência, neurológica, enfim. Ou se eu só não tinha realmente achado a chave para o que funcionava. Só que o papo hoje não vai ser sobre produtividade, porque quando a gente fala em produtividade, tudo que a gente pensa, né, a galera fala muito sobre dopamina, ficou popularizado, a dopamina. E realmente, né, quando a gente fala de motivação para fazer as coisas, a gente está falando de dopamina, né? Não só dopamina, mas... E aí eu comecei a pensar essa semana, em refletir sobre o quanto a gente se expõe a estresse desnecessário, sabe? Isso é uma incógnita porque eu me sinto às vezes um peixe fora d'água. Por quê? Porque eu tô na faculdade e aí, tipo assim, na minha cabeça, vou explicar pra você como é que funciona. Na minha cabeça, a gente tem, vamos supor, faculdade. Faço faculdade de psicologia, se você não sabe. E aí, na minha faculdade é dividida da seguinte forma: a gente tem uma prova que vale 6. E aí os outros 4 pontos são divididos em trabalhinhos que valem 1, ou que valem 2, e umas provinhas que valem meio. E eu sempre foquei, na minha cabeça, nas provas que valem 6. Meio que o princípio de Pareto, quase. Né? Qual que é a menor parte que vai me dar a maior parte dos resultados? E pra mim era, uma vez por mês a gente faz uma prova que vale 6. Todo o meu esforço vai ser dirigido para essa prova e o restante é quase irrelevante, porque a média da faculdade é 6. Essa é a minha filosofia. E eu sempre tentei manter uma filosofia parecida em relação a um cálculo, uma balança entre esforço, energia, preocupação e resultado. Quando eu cresci, eu via com certa frequência, minha família em si, né, não pessoas específicas, mas minha família em si, eu via sempre se estressando por causa de dívidas, e aí eles compravam alguma coisa que davam alguma recompensa imediata, uma televisão, uma geladeira, uma lava-roupa, sei lá, se enfiavam em outra dívida para poder tentar aliviar um pouco a pressão das outras dívidas. Então era assim: eu estou estressado porque eu tenho dívidas. Eu fiz uma série de dívidas. Aí eu compro uma TV nova. E essa TV nova me traz uma felicidade e me faz esquecer dessas dívidas. Mas eu parcelei essa TV. E aí, por um período, isso daqui me deixa feliz. Me traz uma sensação de que vale a pena trabalhar e tudo mais. Só que assim que o brilho dessa coisa vai embora, eu me acumulo com mais dívidas. E aí quando eu chego aqui de novo, eu preciso de alguma outra coisa para sentir que todas essas dívidas estão valendo a pena. E é um ciclo sem fim. Por ver essa situação, eu comecei a me questionar se valia o que de fato valia a pena o esforço, né? E foi aí que eu comecei a tentar fazer esse cálculo. Quando eu estudei neuroanatomia pela primeira vez, eu percebi que
eu percebi que um dos hormônios que eu deveria tomar cuidado era o cortisol. Apesar de ser um hormônio bom pra caramba, e eu vou explicar aqui por quê, ele é um hormônio perigoso. E a maioria das pessoas não presta atenção do porquê que deveria ser tomado cuidado. A maioria fala muito sobre dopamina, né? A gente tá falando sobre dopamina, e aí fala, mano, faz rituais pra ajeitar suas dopamina, pra te dar motivação, pra não sei o que lá, pra você se sentir empolgado, pra dar doses de dopamina pra você. E pouca gente fala sobre excesso de cortisol. E obviamente, quando a gente do mundo fitness, gente do mundo saúde, eles até estabelecem coisas que regulam o cortisol de forma indireta, né? Uma boa rotina, sono e tudo mais. Mas de forma filosófica, as pessoas ainda não entenderam como regular isso. E é uma das coisas que eu tô só abordando aqui porque é uma das coisas que eu decidi prestar atenção nos últimos tempos. Apesar de já ter uma filosofia que meio que tentava me blindar com isso, quando eu comecei a estudar sobre o efeito do cortisol no geral, eu percebi que havia mais do que isso. Mas eu vou expor a filosofia, vocês vão entender a lógica. A lógica é, eu comecei a me deparar quando eu entrei na faculdade, né, desde a escola. Mas vamos pegar a faculdade que é um exemplo mais geral aqui, a gente não tá, provavelmente tá falando com adultos. Se é que alguém vai ver isso. Você chega na faculdade e aí te passam um trabalho. E esse trabalho ele vale 2. A tendência coletiva é de que as pessoas comecem a se estressar porque geralmente os trabalhos são em grupos. E aí fulano X não fez a parte dele do trabalho direito. Ou fulano Y precisa ser cobrado. Ou até o grupo inteiro não está conseguindo se ajeitar para fazer o trabalho da melhor forma. E aí o que acontece? Acontece que de repente algo que vale 2 ou 1, e tem gente que vai briga por meio. As pessoas começam a brigar entre si. E aí eu vejo as pessoas começando a falar, nossa, a faculdade é muito pesada. Nossa, como é difícil fazer a faculdade. Meu Deus do céu. Faculdade é um ambiente muito cansativo. E eu sou o tipo de pessoa que, se for da... Eu brinco com o pessoal, falo, se vale menos do que 6, não vale a pena se estressar. Eu brinco com a galera lá. Uma filosofia que me blindou por muito tempo, de passar por mais estresse do que eu precisava, e funcionou por muito tempo, e tá voltando a funcionar, é de que a gente precisa fazer essa balança. Aí você tá lá, e aí vamos supor que esse trabalho vale 1. Aí começou o semestre, você tá fazendo trabalho, começou a brigar, você brigou com seus colegas, e aí o clima da faculdade começou a ficar tenso. Aí tem mais um trabalho, só que você tem aquele grupo, e você não pode mudar de grupo, então você tem que lidar com essas pessoas de novo. E aí você já vai tensionado, porque a pessoa não fez o que deveria da última vez. E aí tem uma prova que vale meio e aquilo te assusta, começa a gerar uma ansiedade em você, porque tem uma prova a ser feita, e tanto faz quanto vale, é uma prova, eu preciso estudar, e meu Deus do céu. Quando chega na prova que vale 6, você já está inflamado de cortisol. Inflamado que eu digo é só metaforicamente. Você já está entupido de cortisol. E eu vou explicar agora como é que funciona e quais são os efeitos para você poder entender. O cortisol ele é um hormônio, o pessoal chama de hormônio de estresse, mas basicamente ele é um hormônio que é liberado pelo eixo HPA, que é hipotálamo, se eu não me engano, é hipófise, só que tem um nome antigo, pituária e adrenal. Quando você sente que tem alguma ameaça em vista, o córtex pré-frontal avalia de que aquilo dali pode ser uma ameaça, e isso é dominado por você que define isso, o que é uma ameaça ou não, ele informa a hipófise, que vai informar a pituária, que chega no adrenal e o adrenal libera o cortisol no sangue. Por que ele existe? Se parece ruim, por que o cortisol existe? Porque em doses moderadas, o cortisol ele é extremamente positivo para você. Você está vendo que vai acontecer um acidente de trânsito, de repente libera na tua corrente sanguínea, os teus músculos ficam mais prontos para ação, a tua cabeça, teu foco e a memória de curto prazo fica extremamente acentuada. E
o teu sistema digestivo ele é meio que suprimido, o teu corpo entende, olha, eu preciso jogar sangue para luta ou fuga, para salvar a vida, para preservar a vida. Então ele tira aquilo que não vale a pena. Ele pega o teu sistema imunológico, suprime ele e fala, olha, não vamos colocar recurso aqui agora. Pega o teu sistema digestivo também, ó. Não é hora de ficar digerindo, a gente não está precisando de mais nutriente, a gente está precisando de ação. E aí, quando vem esse estresse, ele libera o cortisol. E você está pronto para ação. E isso não é só para um acidente de trânsito, não é só para um assalto. Isso é para qualquer coisa que teu cérebro considera como uma ameaça. Qualquer situação estressante. Porque a tua cabeça entende, uma situação de estresse precisa de ação rápida. Então, quando você entende que aquela prova de meio ponto é estressante, o teu corpo começa a liberar cortisol. Você precisa agir. Você precisa de foco para fazer aquela prova. Você precisa... E por que isso seria ruim, afinal, se o corpo te dá esse foco? Ele é bom em doses corretas. Um emocional bem regulado vai conseguir usar esse cortisol muito a seu favor. Porque o cortisol vai ser extremamente benéfico nesse momento. Ele vai, se eu não me engano, ele vai trabalhar para que funcione, para que você fique ágil em agir, né? De certa forma. Só que, quando o seu emocional não está bem regulado e você começa a considerar qualquer coisa como uma ameaça, aí que a parada começa a ficar embaçada. Por quê? Porque o cortisol afeta teu sono. Ele vai desregular o teu sono. Então vamos supor que agora você tem aqui, ó, tudo que aparece é uma ameaça. E o cortisol vai sendo liberado. O hipotálamo tá lá, gente, ameaça. Ó, libera aí no sangue, libera aí no sangue. E aí de repente tua digestão já não fica tão boa. Tu não tá absorvendo nutriente como deveria, por quê? Porque o sistema digestivo não é uma prioridade na hora que você tá sofrendo uma ameaça. Sono não é uma prioridade quando você tá sofrendo uma ameaça. Afinal, tua vida tá em risco em algum nível, tu não pode estar com sono, tu tem que estar bem acordado. Teu sistema imunológico, no momento que você está sofrendo ameaça, ele não é uma prioridade. Só que quando o teu corpo começa a entrar nesse estado de alerta constante, tu começa a ter funções básicas do teu corpo prejudicadas. A tua memória é talvez uma das primeiras prejudicadas, que começa a desregular. E aí tu não tem memória muito boa de longo prazo. E aí teu sistema imunológico cada vez mais é mais suprimido. Ele não tem muito posicionamento ali e você fica mais suscetível a ficar doente. O cortisol nos tecidos musculares, eles vão enrijecendo, o que vai fazendo com que, em doses erradas, o teu corpo vai respondendo mal a isso. E o teu sono vai ficando desregulado. E aí imagina a seguinte situação, entendendo agora como é que isso tudo funciona. Só se coloca nessa posição. Aí você chega no teu trabalho. E você percebeu que você não está muito bem de saúde. Mas colocaram na tua cabeça a crença de que, velho, tu precisa ir pro trabalho a qualquer custo. Tu precisa ir pro trabalho a qualquer custo. E eu entendo, não entenda mal. Eu entendo quem tem que pagar a conta, quem tem que sustentar filho, casa, aluguel, enfim. Mas a real é que boa parte das pessoas, elas têm opção. Elas não mudam de trabalho, elas não se profissionalizam, elas não buscam outras oportunidades por medo, por comodismo, às vezes por falta de conhecimento. Mas a verdade é que boa parte das pessoas, e vamos deixar suas ressalvas aí, tem mais medo de sair do lugar e correr algum risco para ter uma condição de vida melhor do que de fato falta de oportunidade para ter uma condição de vida melhor. Com essas ressalvas, imagina, você entra e aí você tem que trabalhar doente. Te coloca na tua cabeça de que o melhor funcionário é quem trabalha doente. De repente, no seu trabalho, você começa a olhar muito para a vida dos outros e começa a prestar atenção nas fofoquinhas e descobre que alguém trabalha mesmo tanto que você ou menos, ganha mais do que você e isso vai te deixando irritado, nervoso. Na faculdade, você já não está dormindo muito bem, mas você vai para a faculdade porque precisa ir para a faculdade para ser um bom aluno e suprir as expectativas dos outros.
E sempre que tem alguma nova tarefa, você sente como se fosse a tarefa mais importante do mundo. E cada vez que alguma coisa te demanda na sua vida, ela entra num estado de urgência. E você não vai medindo muito bem entre, pô, será que esse trabalho vale mesmo minha saúde? Será que essa tarefa da faculdade, essa tarefa que me passaram aqui, será que esse projeto, ele vale mesmo o estresse que eu tô passando? Quando você não faz isso, você vai acumulando cortisol, 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 estado de alerta, cortisol, 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 cortisol. E aí quando vai ver, você vai adoecendo. Tanto aqui quanto aqui. Seu sistema imunológico no ralo e a tua cabeça em constante alerta, falando: olha, estamos em perigo, estamos em perigo, estamos em perigo. E aí algo quase cultural, porque todo mundo vai dizer pra você, se você faltar na faculdade pra dormir, você é um vagabundo. Mas afinal, cara, o sono não é o maior regulador de todas as coisas? A tua faculdade vale mais do que teu corpo bem regulado? E aí no final das contas você fala, não, mas não dá, não tem como se fosse um senso de prioridade constante. Tudo tem alta prioridade. Quase como um ímpeto adolescente. Um adolescente que não amadureceu, que acha que tudo tem extrema importância emocional. Eu sou chamado de turista na faculdade, porque eu vou pouco, principalmente quando eu não tô bem. Tô com alguma demanda emocional, alguma coisa na família, eu vou pouquíssimo pra faculdade. Por quê? Porque eu já coloquei na minha cabeça, a minha prioridade é estudar e ir bem nas semestrais, que é a prova que vale 6. E a galera fala, vagabundo. Só não dizem que eu colo, porque por muitos anos eu prestei vestibular e eu leio pra caramba. Tem uma biblioteca ali, os livros que eu tô lendo aqui no canto, eu leio pra um caramba, eu leio muito. E aí acaba que minha capacidade de leitura é um pouco mais rápida. Então assim, eu pego a prova, 5 minutinhos, eu termino a prova, não dá nem tempo de colar. Senão, com certeza falariam que eu colo. A parada é, se você não fechar os furos que tem no teu encanamento da vida, se tu não fechar essas goteiras que estão acontecendo, não adianta atacar mais dopamina. Não adianta tu só colocar na tua cabeça de que a atividade física, de que um bom hobby, ou de que comer melhor vai ser o auge de tudo, se tu não ajustar o teu padrão mental para que as coisas não sejam um constante perigo. Porque você vai até, de fato, você vai fazer exercício físico, com certeza isso vai melhorar até seu padrão mental. Vai regular, vai criar uma resistência maior. A parte de fazer exercício, seja qual for, vai te desafiar e você vai conseguir criar um critério um pouco melhor. Mas a questão é, tem gente que mesmo fazendo tudo isso, vai acumulando depressão. É por isso que quando você vê soldados que estão em estresse constante, saudáveis emocionalmente, muitas vezes, e você vê pessoas que, assim, têm baixíssimas doses de estresse, de rotina, coisas que você olha e fala, cara, ele tem uma rotina extremamente comum, ele tem um bom trabalho, ele estuda, ele tem comida pra comer, tá ali na faculdade, poucas coisas ameaçam a vida dele e você fala, cara, você tá extremamente depressivo. E aí eu falo isso porque falo primeiro porque pra mim que isso daqui é o meu diário, e segundo, porque se você não entender isso, cara, você vai começar a fazer uma rotina, talvez, de melhorar a dopamina, fazer uma rotina de melhorar suas motivações, talvez uma rotina mais saudável, mas o teu padrão mental ainda está no padrão mental de alerta. E todo o esforço que você fizer, tudo aquilo que você acha que vai ser recompensador, vai acabar saindo pela culatra lá no final, porque vai se tornar mais um acúmulo de estresse. E aí tu não vai percebendo o quanto isso tá te prejudicando. E de repente, qualquer fatalidade na sua vida, qualquer coisa que aparece, se torna uma depressão, se torna um quadro grave de ansiedade. Porque tu não tentou prestar atenção nos furos que tinha no encanamento. Enquanto estava jorrando água lá dentro, com pressão, tu nem percebe o que está vazando. Quando falta energia, aí sim, aí vai ser a hora que você vai perceber que está vazando. Porque aí tá meio que na reserva ali, você vai vendo baixando sem necessidade.
E é questão de tempo. Culturalmente, a gente é tratado, a não ser que a gente ajuste direito a nossa cabeça para lidar com tudo isso, a gente é empurrado para uma rotina de cortisol extremo. Já percebeu o quão difícil é dormir cedo? E não importa o quão cedo você acorda. É muito difícil dormir cedo. Por quê? Porque, cara, sem contar, e eu nem vou bater aqui nessa tecla agora, sobre a homeostase, que é a balança do nosso corpo. Você tem um tanto de prazer aqui, ó, cortisol e outros hormônios vão tentar acompanhar para ficar equilibrado. Então, se sua balança de prazer tá aqui em cima, aliás, né, numa balança seria aqui embaixo, ele vai tentar encher até aqui, ó. E é por isso que gente que fica viciada em tela, viciada em jogo e os caramba, fica ainda mais suscetível a doses absurdas de cortisol, porque, cara, ela tá tendo doses absurdas de dopamina também, e aí vai tentando equilibrar, e é cortisol no sangue, e quando vai ver, vira um inimigo invisível. Coisas que você não está vendo, mas estão afetando e minando o seu psicológico e sua qualidade de vida. Então, fica esperto. Fecha as goteiras. A parada tampa as goteiras primeiro. Senão você vai achar que tentar buscar e você não vai ter força. Por quê? Porque todas as suas bases vão estar desreguladas. Cara, sono. Sono é o principal. Se tu não tem sono, velho, é vala. Sem sono é muito difícil conseguir executar qualquer coisa. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Mas lembra que primeiro começa aqui, ó. E eu não tô nem falando da parte fisiológica. Tô falando da parte psíquica mesmo da coisa. A parte cognitiva, de você criar crenças, de você entender de que, cara, não vale a pena se estressar por certas coisas. Ai, mas a minha formação é extremamente importante pra mim, eu quero ser um psicólogo, eu quero ser um farmacêutico, eu quero ser o raio que o parta. Beleza, mas se você acumular esse estresse já no início, no final você vai ter um rendimento ainda menor. Imagina você com a memória baixa, aí é o que eu falo. A galera vai lá, se estressa, a faculdade vira um peso. O trabalho vira um peso. E aí vai se estressando com coisas pequenas de pouco resultado. Aí quando teu corpo precisa de uma dosezinha um pouco maior de cortisol para você conseguir de fato lidar com aquele estresse maior, que é o que de fato traz o resultado, tu já tá cansado, estressado, desgastado. E aí o teu rendimento é baixo e as pessoas perguntam, nossa, por quê? Porque, cara, na prova que valia meio, tu brigou, tu gritou, tu se estressou, no trabalho que valia 1 ponto, tu se quebrou com a galera, quase saiu na mão com as pessoas, e aí quando valia 6, tu não tinha mais força pra estudar. E eu tô dando exemplo de faculdade, tá? É só uma coisa cotidiana, assim, mas pode ser pra N coisas. Tu tem que ser exposto ao estresse? Sim. Tu tem que criar uma resistência boa ao estresse? Sim. Principalmente quando você sente que tem o controle do desafio. Essa é a questão, tá? Porque soldados, por exemplo, eles liberam doses menores de cortisol a situações estressantes, e olha, muito mais estressantes do que as nossas. Eles liberam menos porque eles sentem que estão capacitados para poder lidar com esse desafio na maior parte das vezes. Ou seja, a liberação ela está muito ligada ao seu filtro de quanto aquilo dali é perigoso para você de fato. O teu corpo vai reagir, ele vai te dar ferramenta para lidar com aquilo, ele vai tentar. Só que o ponto o cara tá entrando numa guerra, o cara tá indo pra uma missão, sei lá, o cara tá correndo risco de vida, mas ele se sente treinado e preparado para aquilo. Então o corpo dele vai liberar doses bem reguladas para a ação que ele precisa fazer. Você que tem uma provinha que só tem valor no teu imaginário na real ou de forma cultural, mas na verdade essa prova não muda quase nada na tua vida, porque você pode ter o conhecimento e não ir bem na prova, ou você pode ir bem na prova e não ter o conhecimento, não vale quase nada. Você acha que isso é quase o fim do mundo. E aí tua cabeça corresponde de acordo. Então tá muito no filtro, velho. Muito no o quanto isso tem prioridade. Faz uma escala. Sabe, vale a pena parecer o aluno mais aplicado da sala, vale a pena parecer o funcionário mais competente, vale a pena parecer o amigo mais incrível, se isso te custa coisas que com o tempo vão te derrubar, velho.
Se isso te custa, por exemplo, o seu sono, se isso te custa... Cara, eu vejo gente falando assim, eu sou muito esquecido. Eu esqueço as coisas muito fácil. Não, velho. Ninguém é muito esquecido. Tua memória tá ferrada pelo teu estilo de vida. Muito provavelmente. E aí foi quando eu percebi, cara, eu já tinha essa filosofia, né? De, cara, eu preciso sempre equilibrar as coisas. Eu não tô nem aí se a faculdade vai achar que eu sou... Se eu tenho direito a 12 faltas, dane-se, eu vou bater as 12 faltas pra poder dormir bem. Na prova eu vou lá, eu gabarito, eu tenho energia pra poder conseguir fazer e tá tudo certo. Eu não tô nem aí se o trabalho vai achar que eu sou um mau funcionário. Se eu não tô bem de saúde, eu preciso primeiro cuidar da minha saúde pra depois ir cuidar do meu trabalho. E isso, obviamente, também vem de outros filtros, da questão de, cara, eu me sinto capacitado, eu empreendi por muito tempo, então, assim, se eu trabalho em algum lugar e eu for demitido, eu sei que eu tenho recurso para poder levantar outra grana. Obviamente, tem pessoas que não têm isso, é por isso que o filtro tá bem... É questão de preparo, de você se sentir preparado para aquilo. Mas eu percebi que, por exemplo, o meu cortisol tava me matando em questões relacionais, de amizade, familiares, de propósito, onde eu comecei a dar importância demais para coisas que não precisavam. Tornei o fim do mundo coisas que eram só coisas da vida. Talvez fatalidades, talvez coisas ruins, sim, mas não precisavam parecer um fim do mundo ou um grande perigo para mim. E eu tornei elas um grande perigo. E aí foi minando. E cada vez mais essas goteiras vão abrindo, corroendo, e você vai ver quando chega uma hora você está perdendo a sua capacidade funcional como ser humano, de execução. Você está indo mal no trabalho, está indo mal na faculdade, está indo mal nos seus relacionamentos, está indo mal na sua família, está perdendo seu sono, perdendo memória, esquecendo coisas importantes. E aí vira uma bola de neve, porque você vai ficando mal, e se você não entende a causa, você vai cada vez mais piorando, porque eu vou me sentindo mal. Pô, caraca, eu tô indo mal no meu trabalho. Eu tô indo mal com meus amigos, eu tô indo mal na minha família, eu tô fazendo tudo errado. Você entende? Eu não sei muito bem como finalizar isso, mas esse daqui é meu diário. Eu ainda estou tentando acertar o formato. Hoje, quero até dizer que o meu primeiro vídeo, o quarto estava extremamente desarrumado. Ontem foi um dia ímpar. E eu falei hoje, cara, eu acho que eu vou só ajeitar algumas coisas para não ficar essa bagunça sempre, né? Tentar evoluir. Afinal, eu não tô aqui em posição de tutor de ninguém. Tô aqui em posição de aprendiz. Eu tô tentando refletir junto com vocês. E aí eu fui ajeitar, quando eu comecei a ajeitar as coisas, eu falei, mano, se eu já comecei, por que não? Sempre escuto o pessoal falando, né, começa, faz um pouquinho primeiro, depois... Aí minha cabeça já fala, você tá tentando se enganar, mas hoje foi genuinamente, eu falei, mano, só vou ajeitar algumas coisas pra não ficar tão bagunçado assim, não precisa. Quando eu comecei a ajeitar, eu falei, mano, é só limpar o quarto, não dura 20 minutos. Limpei tudo aqui, ó, deixei tudo brilhando. Dá-lhe mais uma conquista. Bora, até a próxima.